Antes de partir para o processamento no QGIS, é importante que a gente tenha um background teórico daquilo que a gente vai fazer, né, em relação à delimitação de bacias hidrográficas. Quem vai definir uma bacia hidrográfica já tem um conceito provavelmente muito sólido do que é uma bacia hidrográfica, do que é uma área de drenagem, mas nunca é demais trazer à tona uma definição. E aqui, então, rapidamente, a gente tem uma definição de acordo com o Dave, que diz que uma bacia hidrográfica pode ser definida como a área da qual a água se move em direção a um canal, que por sua vez flui em direção a um ponto. Esse ponto chamado outlet ou exutório. O que é isso? Eu tenho uma topografia, uma conformação topográfica aqui que faz com que a água da chuva caia nessa área e tudo o que cai nessa área escoa, forma canais e passa em algum momento por esse ponto, o outlet ou o exutório. Se a água cai para cá, né, do lado de cá, ela escoa para outro canal, para outro exutório. Então aqui a gente tem um divisor de águas topográfico, é uma elevação, uma montanha, né? E esse ponto, o outlet, ele é muito importante porque ele centraliza toda a água da bacia. Ou seja, tudo que chove dentro dessa região destacada aqui vai passar pelo outlet. Claro, aquilo que se perde por evapotranspiração não vai passar, né? Então, tudo que chove, diminuído das perdas, vai passar pelo outlet. E esse outlet é importante porque a gente coloca ele nos pontos do nosso interesse. Se eu for fazer uma captação para abastecimento aqui, esse vai ser o meu ponto de interesse. Esse que vai ser o meu exutório. Então eu vou colocar ele aqui e delimitar a área de drenagem, né, a montante dele, que está o abastecendo, que está drenando para esse ponto. Então não existe um outlet, existe o outlet, existe o exutório que nos interessa. Para fazer o processamento em software de sistema de informação geográfica, como o QGIS ou qualquer outro, de maneira automática, a gente precisa do modelo digital de elevação, o MDE, ou modelo digital de terreno, MDT, que é exatamente a mesma coisa. Não confundir com o modelo digital de superfície, porque o de superfície é diferente. O de elevação ou de terreno considera o terreno, o solo, né? O de superfície considera o que está no solo. Então, se tem uma floresta, considera-se as árvores. Se tem um prédio, considera-se o prédio. Então, é tudo que está na superfície. E terreno elevação é o terreno, que é o que nos importa para uma bacia hidrográfica. Trata-se de uma matriz, ou seja, um arquivo raster, em que os pixels, né, os elementos, trazem os valores de altitude do terreno. E quanto menor o pixel, maior é a resolução espacial. Então imagina, eu tenho um pixel muito pequenininho, eu represento várias amostras, digamos assim, da superfície. Ao passo em que se eu tenho um pixel muito grande, eu tenho uma média da altitude, porque provavelmente ela varia naquela... Se eu tenho um pixel de 30 metros, ou seja, um quadrado de 30 por 30, eu tenho 900 metros quadrados e uma única altitude associada a esses 900 metros quadrados. Muito provavelmente não é uma área plana, principalmente se for numa região montanhosa. Então existe um erro associado. Se o pixel for menor, menor é o meu erro, maior é a minha resolução. Mas para bacias muito grandes, bacias da ordem de algumas centenas ou milhares de quilômetros quadrados, não vale a pena usar uma resolução muito alta, como resolução de 1 metro, porque o processamento fica muito lento, isso quando ocorre, porque às vezes nosso computador nem consegue suportar, e os resultados seriam bons mesmo usando um modelo com 30 metros de resolução, que é o que a gente vai ver no nosso exemplo prático depois. Então é preciso ter esse equilíbrio para não gastar muito tempo de processamento e no final das contas não ter nenhum resultado excepcionalmente bom quando comparado com processamento mais rápido, com uma resolução menor, né, e que vai dar um resultado praticamente igual.
O processamento na delimitação de bacias hidrográficas no QGIS pode se dar de diversas formas, usando diferentes algoritmos. Nesse caso, eu vou mostrar como fazer o processamento utilizando o GrassGIS, os algoritmos do GrassGIS. GrassGIS é um software de SIG que empresta algoritmos para o QGIS. Quando a gente baixa o QGIS, o GrassGIS vem junto, assim como o SagaGIS, que é um outro software que também empresta algoritmos para o QGIS. A gente acessa tudo dentro do QGIS, não precisa abrir nem o Grass nem o Saga. Já está no QGIS, tudo certinho. Primeira coisa, preenchimento do modelo digital de elevação pelo algoritmo r.fill.dir. O modelo vem com erros, e esses erros, né, podem causar buracos ou picos de elevação. Às vezes é natural, às vezes é erro de construção do raster. Em ambos os casos, causa problemas no processamento e a gente precisa então aplicar esse algoritmo para preencher e evitar que os próximos passos sejam prejudicados por isso. Então, é a primeiríssima coisa que a gente faz. E esse modelo, então, corrigido, preenchido, vai subsidiar a obtenção da direção de drenagem e dos segmentos de fluxo por um outro algoritmo chamado r.watershed. Esse algoritmo vai dar para a gente, então, a direção de drenagem, ou seja, vai analisar o nosso modelo digital de elevação corrigido e verificar para onde a água corre. Vai fazer isso para todos os pixels, né? Então, eu tenho água aqui. Para onde ela vai correr? Né? Se eu tenho pixels ao redor que tem uma altitude menor, a água corre, né, do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então vejam, né, que se isso aqui tiver uma baixa elevação e todos os outros tiverem uma elevação mais alta, aí eu vou ter um problema. Por isso que a gente precisa corrigir na etapa anterior. E aí gera-se um raster, então, com essa análise de para onde a água vai correr. E os segmentos de fluxo são os canais que vão ser formados pela movimentação dessa água, pelo fluxo dessa água na superfície. Então a gente precisa desses dois arquivos que são gerados por esse algoritmo. E por fim, usando a direção de drenagem calculada e também os segmentos de fluxo, a gente aplica outro algoritmo, o r.water.outlet. Nesse caso, nós vamos definir o nosso exutório, que precisa coincidir com algum segmento de fluxo que a gente já obteve na etapa anterior. E usando a direção de drenagem calculada, esse algoritmo vai dar para nós a área que drena para o nosso ponto de interesse. Então, basicamente é assim que funciona a nossa delimitação. E no próximo vídeo nós veremos como baixar o modelo digital de elevação, como processá-lo seguindo esses passos no QGIS e quais são os parâmetros de interesse e o que a gente precisa dizer para o algoritmo funcionar de maneira correta. Então, próximo vídeo, vamos aplicar isso que a gente viu agora na prática utilizando o QGIS.